Espero que vocês tenham se divertido com o filme, se emocionado, porque o filme a gente teve essa intenção maravilhosa de trazer um filme leve, gostoso, falar sobre temas muito importantes que a gente discute hoje em dia, né, que é a questão, obviamente, do desapego, da reinvenção, termos que nos reinventar dentro das adversidades. É uma honra enorme para mim ter podido trabalhar com Glória Pires, Marisa, Marcos Pasquim, grande elenco, Manu Vale, uma galera muito bacana. Fiquei muito emocionado mesmo de ter feito esse filme. Só uma informação para vocês, a base do filme, o argumento é eu. Eu escrevi o filme em cima da minha pessoa. Eu sou uma pessoa compulsiva e pior, além de ser compulsivo, eu sou acumulador. Aí ferrou. São as duas coisas, eu não consigo desfazer de nada. Aí eu falei, preciso escrever uma história sobre isso. Aí eu chamei um amigo meu, Leandro Matos, para desenvolver o roteiro, isso não está comigo. Prazer de ter a vida, de certa forma, de repente está juntando. Então, muito obrigado por vocês todos. Estamos aqui abertos às perguntas de vocês e pode começar. Ah, só uma coisa, agradecer ao Adrão, o pessoal da Imagem Filme, todo mundo que está presente aqui, tá? Muito obrigado. Uma das horas mais difíceis é desapegar do personagem. Tem vezes, claro, que você quer realmente desapegar desse personagem, mas na maioria das vezes é quando você acaba um trabalho, você tem que se desapegar daquele personagem, das pessoas que já conheceram o trabalho. É uma das horas mais difíceis, eu acho. Na sua pergunta, você fala de trabalho, né? Fala de... Eu acho que uma coisa, eu pessoalmente, assim, tem os momentos, os personagens que ficam, né? E que é difícil dizer adeus. Mas, para mim, pessoalmente, o momento difícil de desapegar é quando os filhos vão voar, vão para as suas casas, tocar suas vidas, entender que esse é um movimento natural e necessário, mas é um momento muito difícil. As duas oportunidades em que eu já vivi, e isso foram momentos bem difíceis. Eu acho que para mim é o que assim falou, é o set, porque a gente vira uma família muito rápido. Você vê aquelas pessoas com muita frequência, muitas horas por dia, e de repente aquilo é o seu mundo, é o seu universo. E aí quando acaba, você tem que falar um tchau, mas eu sempre falo que é até breve, porque a galera se reencontra e depois prestigia os trabalhos uns dos outros. Então esse é o momento de desapegar do set que acho que me pega mais. Olha, Maria, você dá um desapeguei de vocês. Eu fico todo dia na rede social vendo o que você está fazendo. Eu também. Eu adoro seus posts. Eu não consigo. Enfim, eu tenho que falar do desapego da vida profissional, é uma coisa que eu tenho que agradecer, principalmente agora. Quando eu comecei a trabalhar como diretor, eu vim de uma escola de direção onde só o diretor mandava. Os atores têm que fazer o que o diretor manda. E atores e atrizes como a Glória, a Marisa Pasquim, me fizeram aprender de que tudo é um compartilhamento. Eu tenho que escutar esses personagens que eles estão vivenciando, eu tenho que colaborar também, eu tenho que ouvir, para que junto da minha ideia, com a ideia deles, a gente trazer uma unidade. Não pode ser só o que eu quero. Isso aqui eu tenho que agradecer muito a Glória, que também foi co-roteirista, agradeço muito mesmo, você contribuiu demais para esse projeto, porque esse projeto, a gênese dele é uma outra coisa. E com a sua entrada realmente se transformou num filme humano, apesar da comédia e tudo, mas se transformou numa humanidade que me emociona muito. É verdade. Essa coisa linda, né? Que a gente está sempre aprendendo, né? Ninguém sabe tudo que não tem algo para aprender e ninguém sabe tão pouco que não tem algo para ensinar, né? É uma parceria linda. Obrigada. Sim, vou crescendo e as personagens vão crescendo comigo, essa é uma coisa muito legal. E por eu ter cara de um pouco mais nova da minha idade, eu fico bem estereotipada como teen, então eu acho que isso é natural, acontece comigo e com várias outras atrizes e atores, mas a Duda tá com a mesma idade, eu gravei, eu tinha praticamente a mesma idade que ela. Então esse período que ela estava vivendo, muitas das minhas amigas estavam passando também. Então eu acho que é muito legal você contar uma história, que você já viveu, mas que você vê outras pessoas vivendo, porque ajuda nas referências e enriquece na preparação da personagem. Então, obviamente, conversei com várias amigas que estavam indo para o intercâmbio ou que já foram, e lembrei também um pouco da minha experiência. É que minha experiência foi curta. Então, no caso da Duda,
nada, e tão longe assim, e do nada, tão de surpresa, eu acho que eu não conseguiria guardar esse segredo. Talvez a maturidade dela também esteja nisso aí, ela tentou conduzir da melhor maneira possível. Em relação às figuras excêntricas, a mesma pergunta, porque todo filme meu tem, desde o primeiro Ninguém Entra, Ninguém Sai, sempre tem essas, ou Quem Vai Ficar com o Mário. A excentricidade para mim é uma delícia, eu adoro ficar observando as pessoas. No meio de 100 tem um que me chamou a atenção, então é esse, que tem um pontinho a mais. E dentro do universo da comédia, é uma delícia, maravilha, é um presente para qualquer ator e atriz trabalhar um personagem assim com um pouquinho fora da curva por algum motivo. Amo, adoro, é mais um motivo para a gente pedir a contribuição do ator para aquela personagem, acho sensacional. E a gente pode trabalhar várias emoções com esse personagem, não é só engraçado, também tem seus dramas pessoais. Os nossos compulsivos, foi muito importante eu trabalhar com os atores, né? Malu Vale, o Wagner, Santisteban, a Carol Brasolin, a Polly. Sim, vamos fazer comédia, mas vamos entender o drama de cada um. O que fez vocês chegarem aqui? Porque para a pessoa chegar ao nível de terapia, porque algum problema teve em casa. Brigou com o marido, com sei lá quem, então isso é muito importante a gente entender. Que atrás da comédia tem algum drama, né? Isso é importante. Obrigado. Então, claro, assim, claro que o tempo vai passando, a gente vai pegando personagens que vão ficando mais velhos, isso é ótimo pra gente como ator. A coisa de tirar a camisa, você vai chegando numa certa idade, não dá mais, né? Não acontece. E é ótimo isso, na realidade, isso faz parte da profissão, né? Porque eu acho que tem personagens para todas as idades, né? Você não pode querer fazer sempre o jovem, o galã jovem, que não vai acontecer, isso é impossível acontecer. Então, eu trabalho muito bem isso na minha cabeça, assim, estou preparado para fazer já personagens, já faço pai já há um bom tempo. Às vezes, os meus primeiros personagens, alguns, eu já fazia pai, agora já estou para fazer avô. Faz parte, né? Eu acho que não é, quando a gente vai. E é isso, a minha cabeça está bem trabalhada, isso já não tem problema com isso. A minha resposta acho que é basicamente a resposta do Pasquim. A gente vai crescendo, evoluindo, querendo novos desafios e também me sinto preparada para uma nova fase. Eu gosto muito, além de focar nos personagens, focar nas histórias, porque as histórias que me encantam quando eu leio pela primeira vez assim um argumento, um roteiro, acho que antes da personagem tem a história. Às vezes você fala, não, esse aqui não é o momento, não é pra mim, mas eu gostei tanto dessa história, eu tô ansiosa para assistir, para ver meus colegas fazendo. Então, sim, isso já está acontecendo e acho que também é uma coisa que eu estou buscando, mas que outros amigos meus, como você citou, a gente também está buscando juntos. Em breve estaremos em novos projetos, novos personagens, vocês vão acompanhar. Mas que nesse set eu me sentia muito a neném, assim, de todo mundo. Eu e o Matheus éramos os mais novos, então quando eu cheguei assim, eu fiquei, meu Deus, né? Primeiro, tô trabalhando com pessoas que eu admiro muito, nem estava acreditando que estava acontecendo, mas aconteceu, então agora eu tenho que respirar fundo e me jogar de cabeça. Nossa, eu muito realizada. Muito fofa, né? Muito fofa, gente. Foi ótima a nossa relação no set, foi facílimo ser mãe dela, só difícil quando ela vai embora. Mas foi um set muito harmonioso, apesar de todas as dificuldades, né, de filmar ainda na pandemia, todo aquele cuidado e tudo isso. Mas foi um set leve, a gente se divertiu, né, rimos muito. Chura, gente. É um desperdício ter esse homem atrás das costas. Tem que começar a ficar dele, tem que ir pra frente. Mas já passou por essa. Mas tímido, né? E aqueles VHS que na minha mão são meus, eu sou cara. Só um exemplo da minha acumulação, em casa eu tenho mais de 1000 VHS. Quem é que tem VHS em casa? Eu tenho mais de 1000. Eu vou levar para essa filmagem, para essa história. Você tem? Temos que ser amigos. Eu tenho Cinderela Baiana em VHS. Vamos lá, respondendo essa pergunta. O que acontece? Quando a gente desenvolve o roteiro, antes dos atores, o roteiro tem uma cara.
E quando os atores entram, o elenco entra, a gente tem que adaptar os personagens, a história, aos atores, atrizes que vão interpretar. Eu vou parafrasear o Falabella, que é uma frase que eu adoro, que eu digo que a personagem vai atrás do seu intérprete. Eu acho que é exatamente isso. Quando a Glória entrou, antes de a Glória entrar, eu tinha comentado com o Abrão, né, que é o produtor do filme, Flávio e da Patrícia, eu falei, olha, esse filme tem um tema que é uma pegadinha. Nós temos que tomar muito cuidado com a questão dos compulsivos, das pessoas que têm questões, né? Eu mesmo tenho, e não podemos fazer zoação em cima dessas características. Tudo bem que a gente tem que ir comédia, mas não podemos sacanear esses personagens dentro da questão dela, porque até mesmo as pessoas compulsivas vão ver, não vão gostar, eu não gostaria. Então tem que ser, de uma certa forma, humana, o drama que existe em cada um, mesmo que eles desenvolvam em cima do humor. E isso eu trabalhei com cada personagem. A Glória, quando veio, ela olhou o filme como um todo, ela não olhou só a personagem. Olhou como um todo, porque a personagem dela se encaminha, se abre para todos os personagens que estão na história, né? Ela é a terapeuta do grupo, então era muito importante a gente ter isso. E a Glória, assim, abriu possibilidades, eu fui super, meu Deus, e eu, agora todo mundo escutando a Glória, maravilhosa. Gente, vocês tiverem a sorte, a chance de trabalhar com a Glória, vocês, por favor. Eu tenho que falar, eu falei assim, gente, tem que dar uma frase. Minha frase é: zerei minha vida, te juro por Deus. Juro, não tem como. Trabalhar com a Glória, Maísa, Pasquim, foi um presente que me veio. Não tem como, gente. Eu posso nunca mais fazer nenhum filme na vida. Mas esse, pra mim, foi tipo, acabou. Não tem mais. Porque realmente foi muito importante pra mim ter um processo de trabalho com todos vocês. Foi mesmo pra mim. Porque quando a Abrão falou assim, Chu, vou chamar a Glória. Eu falei, o quê? Eu quase desmaiei. Eu falei assim, como assim vou trabalhar com a Glória? Olha, eu já tinha trabalhado assim, Marília Pira, mas assim, você. Eu não vou puxar a saga. O menino falou antes do Brasil. Mas é porque assim. Engraçado que eu falo assim, gente, é a Ruth Raquel, mas assim, a Maísa, todo mundo aqui cresceu. Todo mundo viu a Maísa crescendo na nossa frente, gente. Pelo amor de Deus, desde os 3, 4 anos de idade. Não tem um aqui que não acompanha, desde os 3, 4 anos de idade. Então, trabalhar com a Maísa, meu Deus do céu, gente, isso é demais pra mim, porque eu acompanhei essa menina crescendo. Desde os 3 anos ela já está talentosíssima. É uma delícia. E Pasquinha, aquilo que eles já sabem, que é uma delícia, uma diversão, uma alegria só. Então, pra mim, foi um presente enorme compartilhar essa história com essas personalidades maravilhosas. Foi um presente mesmo. Então, assim, a contribuição para mim é essa, toma lá da cá. Entendeu? Boa pergunta. Também, quando eu estava conversando com as minhas amigas, que, enfim, intercâmbio, faculdade fora de São Paulo, muitas pessoas acabam terminando o relacionamento, ou até abrindo o relacionamento, que eu acho que quando tem um diálogo, né, quando tudo é bem resolvido entre o casal, então é isso aí, a opinião alheia não tem que interferir muito, mas várias amigas ou terminaram ou abriram um relacionamento e aí depois voltaram, continuaram, algumas terminaram definitivamente, mas acho que é também uma questão que pega para a pessoa que vai, né? Todo mundo que vai ficar, porque é como se a vida de todo mundo seguisse e essa pessoa tá lá tendo que recomeçar em outro idioma, fazer outras amizades, mas o Guto é muito parceiro da Duda e eu também sou muito amiga do Matheus, a gente já tinha trabalhado juntos, então eu acho que isso facilita bastante na hora de filmar, a gente tem mais intimidade, a gente combina algumas coisas antes, troca muito em cena. Numa continuação, eu acho que eles estariam juntos, sim, né? Ele deu um maior apoio para ela desde o começo e é uma das pessoas que se preocupa muito com a Rita também, como ela vai receber isso. Então, acho que ele é um exemplo de namorado legal e que apoia os sonhos da companheira, que eu acho que isso é o essencial em qualquer relacionamento. Então, a preparação do personagem, primeiro eu fui pesquisar a respeito de compulsão, do TOP, né? Do que é, como é que não é, conversei com algumas pessoas, li algumas coisas, e essa foi a minha preparação. Depois a gente começa a sentar junto com o diretor, com a galera do filme, para saber para onde vai, né? O que engloba no filme, isso. E o que eu deixei, o que eu consegui, assim, foi tão gostoso fazer, foi tão divertido, foi tão leve, foi um filme muito leve, esse elenco, o nosso elenco todo que teve juntos, não só o elenco, a própria equipe toda,
não é? A gente até comentou hoje na mesa, não teve um caso de Covid, por exemplo. A gente fez no meio da pandemia, não teve ninguém, estava todo mundo forte, né? Então, eu levei desse grupo e também deixei, acho que assim, alegria. Eu acho que foi isso. Eu levei alegria e deixei alegria lá, porque é o sentimento que eu tenho foi isso. E eu aprendi muito, né? Aprendi com essa menina, aprendi com essa menina, aprendi com aquele menino, aprendi com todo mundo, entendeu? Eu trouxe de lá muito aprendizado. A comparação foi essa. Eu achei um enorme desafio a gente ensaiar por Zoom. Isso foi a parte mais difícil, porque a gente não podia se encontrar, né? Então, na hora que... E aí o filme, a gente precisava se preparar, porque, poxa, é uma comédia, né? Tem toda uma questão do ritmo, das piadas estarem... Né, a graça aparecer naturalmente. E foi um desafio enorme, porque o Zoom às vezes dava aquele delay, então a pessoa dava fala, a pessoa não respondia, travava. Acabou sendo engraçado, mas foi difícil. Assim, em alguns momentos eu fiquei assim receosa da hora que a gente tivesse que realmente iniciar as filmagens, sabe? Mas acabou que a gente, sei lá, eu acho que teve um link assim do elenco, sabe? Essa coisa que o Pasquim falou, né? De ter um clima tão gostoso a ponto de ninguém nem ficar doente. Teve essa ligação mesmo genuína, um prazer genuíno de estar com os colegas em cena, estar contando aquela história. Então foi um aprendizado, coisas novas que eu não tinha vivido. Nessa altura da vida é maravilhoso ter alguma coisa nova, né? Assim, algo novo, frescor, barriga com borboletas, né? Mão gelada, tudo isso faz parte do novo, né? E é isso que eu levo desse filme, ótimas lembranças, acho que a gente fez um núcleo muito bacana e eu me sinto muito orgulhosa pelo resultado que vocês tiveram a possibilidade de assistir. Eu acho que é tudo isso que eles falaram, tinha muita harmonia entre todos nós, equipe, elenco. Com certeza o Chu é um dos grandes responsáveis por isso, porque ele deixa um clima muito bom no set. Ele sempre está querendo ver todo mundo rir, é tudo muito rápido e fácil. E ao mesmo tempo ele escuta todo mundo, deixa a gente confortável e isso é um presente para quem tá interpretando e torna as coisas muito mais gostosas e prazerosas. Eu aprendi muito nesse set, foi um dos melhores sets que eu já trabalhei na vida e acho que essa é a experiência que fica. Você sabe que eu não lembro qual foi a atriz que falou no filme, e o Chu não riu no vídeo assist, quer dizer que a cena ficou boa, porque eu dou uma referência se a cena tá engraçada ou não, porque eu fui no vídeo assist rindo. Aí a atriz falou, e o Chu não tá rindo, não tá boa assim. Mas enfim, respondendo essa pergunta, o meu processo de preparação, de certa forma, é muito parecido para cada filme. Claro, cada filme tem a sua particularidade, seu tema, as suas variações, mas tudo para mim parte da escalação de elenco, né? Quem é o elenco que vai dar vida a essas personagens. E aí eu troco muita ideia com o diretor de elenco, com a produtora, no caso a Patrícia, a gente trocou muita ideia com o Abrão. E eu quero agradecer também muito, porque assim, nós temos dois núcleos muito fortes nesse filme, além dos nossos protagonistas. O núcleo do escritório, que são atores que eu amo, né? Que é o Pedro Henrique, o Bruno de Lima, a Bruna Cioca. E eu tenho o núcleo dos compulsivos, que é o meu coração, porque eles me representam. A Polly Marinho, que é uma atriz que eu amo, que eu já trabalhei em outros projetos, amo demais. Eu falei, a Polly vai dar vida a essa personagem, a Carol Bresolim vai dar vida a essa, o Wagner Santisteban, a Malu Vago, porque eles são muito a característica dos personagens que a gente imaginou. Inclusive, uma curiosidade, os nomes dos personagens, que é Sibeli, Gisele, Rômulo, são nomes de amigos nossos, meu e do Leandro, que essas pessoas, de certa forma, têm um pouco da característica. Eu coloquei um pouco isso. Então é uma certa homenagem a eles. E os outros
Luiz, Maria Gal, sabe, a Letícia Snardi, o Rodrigo Fagundes. Então a gente tem um elenco bem diversificado, bem numeroso, muitas participações. E vou falar de novo agora, todo mundo que eu falava assim, Rodrigo Fagundes. Não, e você ofereceu a Glória Pires? Ah, ele deu um grito, eu falei, meu Deus, eu fui com a Glória. Você sabe disso que ele fez esse show de Maria Gal, uma coisa disso. Todo mundo falava, meu Deus, eu ofereceu a Glória. Então, assim, a escalação do elenco foi um presente pra gente nesse filme, porque realmente, que nem a questão dos excêntricos aí, né? Dá característica a cada um desses personagens, é uma delícia de brincar com isso, sabe? É isso, mas a nossa preocupação sempre grande foi a questão da diversidade e pluralidade do elenco na escalação. Olha, vou te falar, como eu me baseei em mim mesmo para escrever essa história, e eu sou homem e tem mais. A maioria dos meus amigos compulsivos são homens, acredite se quiser. As mulheres são poucas. E, obviamente, quis tirar desse estereótipo que só a mulher que sai pra rua vai comprar, enquanto o marido trabalha, que não existe isso, né? Isso é uma coisa antiga. Então, de qualquer forma, eu olhei para mim, olhei para os meus amigos homens, que são os maiores compulsivos, mesmo que é promoção que não quer. Vou dar um exemplo aqui. Na pandemia, que a gente não saía de casa, tinha muita promoção no Instagram, tinha tava lá. Aí tava lá, leve 3 pares de tênis por R$150 da Adidas. Falei, 3 pares de tênis, R$150. E tava assim, que era original, que a loja tava fechando. Eu falei, vou comprar. Quando chegou e eu abri, eu falei, já era tudo falsificado. Mas eu fiquei a minha ânsia de querer comprar. E meus amigos falaram, mas se você falsificado, não, das vezes foi original. Eu dei de presente para botar tudo isso. Mas é isso, então eu sou muito assim, eu e meus amigos, a maioria dos meus amigos homens são os compulsivos da história. Aí eu falei, tem que escrever para esse povo mesmo. Lá em casa, bom, quem conhece minha casa, eu tenho centenas de bonecas, eu tô assim, ó, tenho milhares de VHS, milhares de DVD que não tem nem mais onde botar, livros que eu estava falando, eu recebi livro não sei nem mais onde bota, boneco que eu coleciono boneco, tem milhares de bonecos. Então assim, lá em casa virou uma fuá, virou assim, se eu abrir um brechó, eu vou ficar rico. Também teve a questão das idades, né? Sim. Os compulsivos, é importante também mostrar que tinha várias idades, né? Que é uma questão que afeta todo mundo hoje, né? Mas com relação a ter feito esses clássicos, né? Que estão aí, poxa, muitos desses clássicos foram trabalhos muito importantes na minha vida, onde eu também conheci ídolos, tive a oportunidade de contracenar com esses ídolos e, como a Maísa falou muito bem, a observação é uma grande parte do nosso trabalho, poder assisti-los fazendo, né? Foi muito importante para mim. E que bom que estão registrados, que a gente pode rever, né? Um lado ótimo dessa tecnologia é isso, né? Poder revisitar esses trabalhos, matar saudade. Uma das coisas que eu mais gosto, sendo atriz, é quando alguém me diz, olha, eu tenho uma situação assim, eu tenho uma situação que eu não posso sair de casa, e as novelas me fazem muita companhia. Isso realmente é algo que faz valer a pena, sabe? Eu vou dizer tudo que eles falaram, mas eu deixo. É isso aí que a Glória falou. Mas é verdade, não tem o que falar depois de vocês. Bom, eu ia fazer uma pergunta. Gente, Carrossel pode ser considerado um clássico? Porque... Então tá bom, então eu já fiz um clássico. Dá para você ter o acesso para sempre. E uma curiosidade é que, embora eu não trabalhe mais diretamente com o público infantil, meu público infantil continua se renovando porque elas continuam assistindo a novela.
eu tinha mais ou menos a ideia de que a arte é eternizada, mas com o passar dos anos eu vou dando mais valor a isso, porque vem as criancinhas e falam, nossa, Valéria, eu tenho que fazer um vídeo falando como Valéria para as crianças. Eu não sei como seria Valéria hoje em dia, mas eu tenho que imaginar fielmente, sabe, para ela ter uma experiência boa. Então essa também é uma parte muito gostosa do nosso trabalho, poder morar nas memórias das pessoas, poder viver nos corações delas, fazer parte das histórias. Então é uma coisa linda e que eu fico muito feliz, muito grata. Agora é você. Isso, faço as minhas palavras as dele. Não, é muito interessante isso de falar de clássicos, né? Da história Eu quando comecei como ator, eu não via muito novela. Depois que eu me tornei ator é que eu fui começar a ver mais novela. E é legal isso que agora falou a respeito da novela, que a novela, um dos papéis da novela é fazer companhia, né? Isso é muito interessante. Mas Transcendência, por exemplo, eu vi pouco assim, não acompanhei, mas acompanhei um pouco. Carrossel talvez não, eu vi muito também, muito pouquinho, eu vi Chacatitas. E essa coisa de se tornam clássicos, né? É muito interessante isso acontecer e daí ficar na memória das pessoas. Eu fico feliz por ter assistido e acompanhado alguns. Foi perfeito. Eu não tenho mais o que dizer, gente, a respeito disso. Eu queria mostrar uma coisa, posso? Além de, nas redes sociais do Chu, ele fala sempre sobre filmes, então às vezes quando eu quero assistir um filme, eu gosto muito de cinema também, tenho essa mania, acho que desde pequena, porque meus pais sempre me influenciaram aí a prestigiar o cinema. Aí eu leio as suas resenhas, assim, que você fala sobre os filmes, e isso me influencia um pouco, sim. Fala, esse eu assisto, esse eu não sei muito bem se eu quero, não. Mas, durante as nossas filmagens, o Chu fez a maior cena que eu já gravei na minha vida inteira. A cena com maiores planos. Vocês lembram disso? Do bazar? Olha só, eu tirei uma foto da claquete. Quando a gente filmou o bazar, o Chu, se eu não me engano, fez aqui. Eu tenho uma foto. É a foto da claquete, tá? Que a gente usou no set. E aqui tá escrito cena. Isso aqui não tinha terminado ainda. Era a cena 81 e tava no plano 58. Pra vocês terem noção, isso é plano pra caramba. É tipo, ele tava filmando cada detalhe. E foi a cena com o maior plano, com a maior quantidade de planos que eu já vi na minha vida. Porém, embora faça muitos planos, ele não faz muitos takes. Então a gente não fica muito cansado. É verdade. Em relação a ele com os atores, ele faz as cenas, cara. Ele é um dos poucos diretores que eu conheço. Você é ator? Eu já fui. Já foi ator? Então por isso. Um ator ruim, eu sei. Não, mas ele dirigia. Eu lembro no primeiro dia que eu fui gravar, fui filmar com você, era eu com a Glória. E aí você senta aqui, você vai pra lá, você vai ter um pouquinho essa cena de beijo. E ele fez a cena antes, eu falei, que bacana, muito raramente a gente vê os diretores fazendo as cenas pra gente ter pra ele realmente mostrar a ideia que ele tem da cena. Normalmente os diretores marcam a cena e a gente vai lá e faz. Ele não, ele além de marcar a cena, mostrar o que quer e deixa a gente livre também para fazer. Ele tá sempre aberto para deixar a gente colocar o que a gente quiser. Ele mostra o que ele quer e a gente mostra o que a gente quer e a gente faz o que der para fazer. Né? Só complementar uma coisa com você, eu faço assim, reproduzo assim, mas a primeira coisa que eu falo, gente, eu vou fazer, mas não me copie porque eu sou ruim. Tá? Não faça pra mim porque eu sou ruim, é só uma ideia. Ele faz a marcação da cena, vai saber onde tá. Mas ele faz a cena. Então é muito gostoso você poder ter essa liberdade com um diretor que trabalha, muito gostoso. Tanto que a gente já fez outros filmes, né? Mas é isso. Uma coisa interessantíssima do Chu é que ele é muito ansioso, né? Mas enquanto ele está dirigindo, parece que algum ser ocupa a cabeça dele, porque ele fala acelerado, mas ele fica tranquilão, pelo menos parece. E é muito ágil, ele
ele é muito ágil nessa sequência mesmo, gigantesca, com, sei lá, 60 pessoas de figuração, o elenco todo, uma situação bem complicada. A gente fez em uma parte um dia inteiro e mais um pedaço de outro dia, né? Então ele é muito ágil, muito organizado mentalmente, ele sabe tudo o que ele vai fazer, divertido, que é maravilhoso isso, e um coração muito divertido. Obrigado. É verdade. Vou só complementar uma coisinha que você falou. Sim, quem conhece é uma pessoa muito cinéfila, assiste muito filme, não só filme como séries de TV, etc. Todo filme eu gosto de homenagear algum filme ou alguma cena icônica de televisão. E nesse filme eu homenageei na cena da Maísa. Vocês viram, não sei se vocês buscaram a referência, porque eu sempre tive uma cultura pop muito grande. Eu quis homenagear uma cena do High School Musical. E tava sendo karaokê, inclusive com a música. Eu falei, nossa. Aí eu falei pra Patrícia, será que a gente consegue essa música do High School? Nossa, sendo caramba, imagina ele, a Maísa e o Matheus cantando a música, inclusive eu reproduzindo a cena, e conseguimos, e assim, eu fico muito feliz, mas todo filme eu faço uma homenagem. Ficou linda.